Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou a professora Amanda Schettini e estamos estudando a revista Relacionamentos em Família, da editora CPAD. E hoje teremos a aula de lição número 11, que tem por título Os Prejuízos da Mentira na Família. O nosso texto áureo se encontra em Colossenses 3, versículo 9, que diz assim: Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Antes de começarmos, meus irmãos, eu gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Antes mesmo de começarmos, eu gostaria de estar fazendo aqui alguns agradecimentos. Primeiramente ao nosso Deus por mais essa oportunidade que Ele me concede. Agradecer também ao crente docente, na pessoa do pastor Edivanei, pela confiança, pelo convite, pela oportunidade. Deus abençoe o pastor Edivanei, sua família. E também agradecer ao meu esposo por todo o incentivo, por todo o amor. Louvo a Deus pela vida do meu esposo, pela vida do meu filho, pela vida da minha família. Amém, meus irmãos? Sem mais delongas, vamos à lição. No estudo de hoje, nós iremos apontar as consequências da mentira dentro da família cristã, tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito físico. Quando eu falo âmbito físico, eu estou falando da nossa família terrena, a família a qual nós nascemos, a família que Deus nos deu. E quando eu falo de âmbito espiritual, eu estou falando da família de Deus, porque quando a gente aceita Jesus, nós entramos para a família de Deus, a igreja, o corpo de Cristo. Então nós vamos tratar desse assunto dessas formas. Bom, eu gostaria de estar lendo com vocês Atos 5, que é a nossa leitura bíblica em classe. Atos 5, do 1 ao 11, diz assim o texto: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? Guardando-a não ficaria para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando o espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na à porta e sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Amém? Bom, o texto aqui de Atos 5 vai nos contar a história de Ananias e Safira, um casal que se deixou encher por um sentimento que não provinha de Deus, e isso acabou os levando à morte. Nos capítulos anteriores, nós vamos ver que a promessa havia se cumprido. O Espírito Santo havia descido. Lá em Atos 2 nós vamos ver isso. Nasce então a igreja, e ela começa a dar os seus primeiros passos na fé. Os primeiros seguidores de Jesus eram movidos por um sentimento mútuo de compaixão. Não haviam necessitados. A Bíblia diz que eles vendiam as suas propriedades e repartiam com todos. Você pode ver isso lá em Atos 2, versículo 44 e 45. E é nesse contexto aqui de unidade e de unanimidade que esse casal vai aparecer. Vai aparecer fingindo ser o que verdadeiramente não eram. Ou melhor, o que verdadeiramente não tinham se tornado. E o que eles não tinham se tornado? Seguidores de Jesus. Discípulos, cristãos. Aqui no tópico 1 vai falar assim: uma conversão duvidosa. Por que uma conversão duvidosa? Eu fiquei pensando nesse assunto e eu comecei a refletir sobre isso e eu gostaria de trazer você para o meu pensamento, para que a gente pudesse refletir junto nesse momento. Porque muitos vivem na igreja, estão na igreja, mas será que se converteram para a obra da igreja na terra? Será que são servos do Senhor? Será que se tornaram cristãos? E eu queria abrir um parênteses aqui
Que eu e você, meus irmãos, não estejamos dentro desse será. Será que são servos do Senhor? Será que são discípulos? Será que são seguidores? Será que são adoradores? Que a gente não esteja dentro desse será, mas que a gente seja adorador, seja servo do Senhor, seja discípulo do Senhor verdadeiro, que a gente seja, amém? Em nome de Jesus. E eu fecho aqui esse parênteses. E nós estamos falando da conversão, dessa conversão duvidosa. Nós sabemos que o Evangelho são as boas novas de salvação por Jesus Cristo. E Paulo vai dizer que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Evangelho, meus irmãos, ele tem a ver com mudança. É tudo novo dentro de algo que já existe. No caso, o que já existe? Eu e você. É tudo novo dentro de você. E isso nos leva ao quê? A transformação, que deve acontecer na vida do cristão. A transformação tem que acontecer na vida do cristão. Depois que a gente aceita Jesus, a gente entra no processo de transformação. Nós não fomos salvos por causa das obras. Não é o que você fez ou o que você faz, mas é o que já foi feito por você. E eu estou falando de Jesus, eu estou falando de cruz. Nós fomos salvos para as obras, Nós fomos salvos para mostrar essa mudança para o mundo. Nós fomos salvos para frutificar. Nós fomos salvos para transformar e não nos conformar. O que Paulo vai dizer aos Romanos, Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ananias e Safira, eles não entraram nesse processo. Eles não haviam se convertido, apesar de estarem dentro daquele contexto de avivamento. Eles não demonstraram essa mudança, ou seja, eles não nasceram de novo. E quem não nasce de novo, meus irmãos, não pode entrar no reino de Deus. Foi Jesus que disse isso para quem? Para Nicodemos. João 3,5 diz assim: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar. É nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito, nascer do alto. Jesus tem que estar dentro de você. Jesus tem que morar em você. João 15,7 diz assim, ó: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A palavra de Deus tem que estar em você, agindo em você, operando em você e através de você. Amém? Eles deram ouvidos a quem? A velha natureza. Ananias e Safira deram ouvidos à velha natureza. Colossenses 3, versículo 9 e 10. Eu li o 9, que foi o nosso texto áureo, mas eu vou ler o 10 também agora. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A figura aqui desse despido velho homem, revestido novo, é de uma pessoa trocando de roupa. Ao crer em Jesus Cristo, nós nos despimos da vida antiga e nos revestimos da nova. Irmãos, o pecado não cabe mais na nossa vida nova. Tem que haver uma mudança em nós. As nossas atitudes vão revelar quem somos. E a atitude desse casal revelou que Jesus não tinha entrado neles verdadeiramente. Bom, em Atos dos Apóstolos, está claro que uma das características dos primeiros dias da igreja, entre outras, era a comunhão. Tudo lhes era comum. Eles vendiam suas propriedades, como falamos lá na introdução, e depositavam aos pés dos apóstolos. Eles eram movidos pelo Espírito Santo. Não era nada obrigado, era tudo voluntário. Não era imposto nada a eles. Os apóstolos não estavam pedindo para eles nada. Não. Era o Espírito Santo quem movia cada pessoa a contribuir conforme a alegria do coração. Meus irmãos, as orações dos primeiros seguidores de Jesus não eram pessoais, não eram. Eles não eram egoístas, não havia egoísmo. As orações deles visavam o reino de Deus. E aí vai entrar Barnabé. Barnabé lá em Atos 4. Barnabé em Atos 4 ele vai aparecer. Eu vou falar aqui quem é Barnabé. Barnabé é um levita, o que significa Barnabé? É um levita de Chipre e membro da igreja primitiva de Jerusalém. O seu nome era José. O nome Barnabé lhe foi dado pelos apóstolos para indicar o seu caráter. Significa filho da consolação.
Então Barnabé vai aparecer aqui em Atos 4, a primeira vez. O Barnabé ele vai vender a sua propriedade para suprir a necessidade dos outros. Só que ele vai fazer isso de forma generosa, de forma sincera, de forma voluntária. Ele foi sincero diante de Deus. Mas essa atitude dele vai acabar trazendo inveja ao coração de Ananias e Safira, que foi o texto que nós lemos, que é o texto que nós estamos estudando, que vai falar de Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles não vão agir da mesma forma que Barnabé, apesar de terem feito a mesma coisa. A mesma coisa, por quê? Porque eles venderam suas propriedades, mas o que vai diferenciar eles vai ser a intenção. E Deus não vê o exterior, Deus não vê o que está do lado de fora, Deus vê o interior, Deus vê o que está do lado de dentro. Deus vê a intenção. Se Deus visse o exterior, ele teria se agradado de quem? Dos fariseus. Os fariseus viviam de aparência. Os fariseus faziam as coisas erradas, mas falavam as coisas certas, né? Eles viviam de aparência, eles se mostravam. Então Jesus teria se agradado deles, mas Jesus vê o que está dentro. É o coração que Jesus vê. Ele disse isso para Samuel, lembra? Quando Samuel foi ungir Davi, Samuel achou que quem era o escolhido era Eliabe. Quando ele viu Eliabe, falou, não, é esse aí. Mas não era ele, não. Porque Samuel viu fora. E Jesus vê a intenção. E a intenção desse casal era enganar. Oh, meu Deus. Eles concordaram em contar a mesma história. Você vê que Ananias chega e conta uma história. Aí Ananias morre. Depois de 3 horas chega sua mulher contando a mesma história. Ela poderia ter se arrependido. Ela poderia ter falado não. Quando Pedro perguntou para ela poderia ter falado não foi bem assim. Nós mentimos, eu me arrependo. Não, mas ela manteve a mesma história. Não foi um pecado de fraqueza. Não foi. O coração deles estava disposto a praticar o mal. Eles foram hipócritas. Eles passaram uma falsa imagem. Porque eles retiveram uma parte do dinheiro. Ninguém estava pedindo nada para eles. A propriedade era deles, o dinheiro era deles. Se eles tivessem vendido e ficado com o dinheiro, era deles. Eles não precisavam fazer isso. Mas eles decidiram fazer, só que não fizeram de uma forma total, fizeram de uma forma parcial. E o Senhor, Ele quer totalidade, não quer parcialidade. O Senhor não quer metade, o Senhor quer tudo. Sabe? Tudo de nós. Então, eles mentiram. Eles foram hipócritas. E eles acharam que Pedro não ia descobrir essa fraude? Ah, meus irmãos, Pedro estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo agia através dos apóstolos. Eles eram usados pelo Espírito Santo. Eles tinham recebido os dons espirituais. Pedro teve discernimento. E quem tem discernimento não é enganado, não é enganado. Aí Pedro ele vai usar a autoridade que lhe foi confiada, ele repreendeu e ele tirou o mal que estava no meio deles. A família de Ananias tinha sido inflamada pelo erro, pela mentira. Eles mentiram para chamar a atenção para si. E isso vai falar a respeito de pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida humana. Colossenses 3,5 diz assim, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. O que está dizendo aqui é, faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Em uma família, meus irmãos, todos precisam caminhar juntos para que não se corrompam. O nosso estilo de vida é a adoração. Nós não podemos viver uma mentira, não podemos dizer que somos quando na verdade nunca fomos. Não podemos dizer que nós fazemos quando nós não fazemos, não. Nós podemos estar enganando todo mundo, mas o Espírito Santo não se engana. Nós temos que ser verdadeiros adoradores. Deus procura quem? Os verdadeiros adoradores. Ananias e a sua mulher, movidos pela inveja, eles mentiram. E a inveja e a mentira são obras da carne. E nós temos que produzir o quê? O fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5,17, eu vou ler para vocês aqui, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. O Espírito e a carne têm desejos diferentes. E é isso que gera conflito. É assim, meus irmãos, qual você alimentar é o que você vai dar lugar. Desse jeito. Se você alimentar a carne, você vai praticar as obras da carne. Se você alimentar o Espírito,
Ele, o Espírito, vai te ajudar a produzir o fruto, e assim você terá o seu caráter transformado à imagem de Deus. O uso da mentira revela a escravidão da carne. E sabemos que o pai da mentira é quem? É Satanás. Está lá em João 8,44. Vós tendes por pai, Jesus estava falando aos fariseus, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. E olha o que diz o versículo 47, esse é forte. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Oh, aleluia. Por isso, vós não escutais, porque não sois de Deus. Oh, meu Deus, quem é de Deus, ouve as coisas de Deus. O cristão não pode se deixar dominar pela carne. Quando eu estou falando carne, eu estou falando de concupiscência, eu estou falando de desejos. Ele precisa andar segundo o Espírito. Romanos 8,5 diz assim, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então o que vamos fazer? O que vamos fazer? O que faremos? A solução não é lutar contra a carne. Não. A solução é se entregar à vontade do Espírito Santo. Diga sim, meus irmãos, para Jesus todos os dias e tu vencerás. Diga sim para Jesus. Procure o Senhor Jesus no seu dia. Dê a Ele o primeiro lugar no seu dia, no seu tempo, na sua vida. Ele é tudo para você. A carne já foi crucificada. Nós temos que crer nisso. E é o Espírito Santo que nos capacita a vencer a carne. Então, sem o Espírito Santo não dá. Você precisa do Espírito Santo. É Ele que vai te ajudar. É Ele que vai te ajudar. É Ele que vai te capacitar a vencer esta carne. Bom, chegando aqui no tópico 3, ele vai dizer como proteger nossa família da mentira, da hipocrisia. Aqui na revista diz assim: quando se permitem certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento, da hipocrisia dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso. A revista ela vai dar exemplo de Acã. Essa história de Acã acontece lá no Antigo Testamento, está lá em Josué 7. O que aconteceu com Acã? Acã se apropriou secretamente de alguns dos despojos da guerra, quando Jericó foi destruída. Ele cobiçou, ele roubou, ele escondeu alguns objetos. Eram alguns objetos dentro da sua tenda, vestuários finos, prata, ouro. Ele escondeu esses objetos. E esses objetos que ele escondeu estavam destinados a ser consagrados ao Senhor, para a destruição ou para o tesouro. Eram considerados amaldiçoados, eram anátema. E Israel não deveria tomar aquilo para si. Israel obteve vitória contra Jericó, porém ao lutar contra Ai, sofreu uma derrota. E aí o Senhor ele vai revelar a Josué que a derrota foi causada pela presença do pecado no acampamento dos israelitas. E quem trouxe o pecado? Acã. Acã trouxe o pecado para dentro do acampamento. E nós podemos entender que o pecado de um na casa pode trazer morte para toda a família. Meus irmãos, isso é algo muito sério. Pois quando se traz para dentro da casa aquilo que o Senhor abomina, a família toda pode sofrer a consequência. E foi isso que nós começamos a falar lá na introdução, que nós iríamos mostrar as consequências da mentira dentro da família cristã, no âmbito físico, e eu citei a nossa família terrena, a família que Deus nos deu, e no âmbito espiritual, e eu citei a nossa família de Deus, que é a igreja. Acã trouxe morte para a sua família terrena, mas ele também fez com que o povo de Israel, a sua família espiritual, sofresse. A sua família espiritual, a igreja, ela pereceu, ela sofreu a derrota por causa do pecado que ele trouxe. Por isso, nós devemos nos examinar para não cair no mesmo erro. Paulo vai dizer aos Coríntios 10, versículo 12, aquele, pois, que cuida e está em pé, olhe que não caia. Nós temos que lutar contra a hipocrisia, reconhecer nossas falhas, nossas faltas, nos arrepender todos os dias, porque nós somos pecadores, não somos melhores do que ninguém, meus irmãos. Nós temos que nos voltar para Deus todos os dias, nos achegar a Deus todos os dias. Oh, meu Deus, porque nós não somos melhores. Todos nós estamos sujeitos ao erro.
Aqui em Coríntios 10, eu li para vocês o versículo 12. Mas aqui em Coríntios 10, Paulo está falando aos coríntios, está trazendo à memória deles aquilo que tinha acontecido com seus antepassados no deserto. Porque eles tinham sido batizados na nuvem e no mar, comeram da mesma comida espiritual, beberam da mesma bebida espiritual que era Cristo. Olha quanta coisa. Quantas coisas eles viram. Quantas coisas eles viveram na presença de Deus. Quantos privilégios eles tiveram. E a Bíblia vai dizer que Deus não se agradou da maior parte deles. Está no versículo 5. 10, versículo 5. Capítulo 10, versículo 5. Eles não entraram na terra prometida. Por quê? Porque foram cobiçosos, foram murmuradores, foram idólatras, foram fornicadores, não entraram na terra. Nós temos que encher o nosso coração de Jesus. Nós temos que encher o nosso coração de Jesus para que a gente possa entrar na terra. Aleluia. Ananias se encheu pelas mentiras de Satanás. E é isso que destruiu a sua família. As mentiras de Satanás. Satanás quer acabar com as nossas famílias. Ele quer acabar com as famílias na terra. Ele quer inflamar o coração dos membros da família. Trazendo o quê? Discórdia, desunião, infidelidade, incredulidade. Por isso nos cabe o quê? Orar e vigiar. Jesus vai dizer aos discípulos já em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava dizendo para os discípulos, orem por vocês. Busquem por vocês. Eles estavam dormindo. Acorda. Irmão, nós temos que acordar, nós temos que despertar. Porque o inimigo quer destruir a nossa família. Nós temos que tapar as brechas. Nós temos que cuidar dos nossos. Nós temos que cuidar de nós e cuidar dos nossos. Conclusão, irmãos. A conclusão é essa. Não podemos abrir mão da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Nós não podemos abrir mão de Jesus na nossa casa. Jesus não é o visitante da casa. Jesus é o morador. Jesus é o dono da casa. Ele mora na casa. Ele habita na casa. Ele é o dono da casa. Jesus tem que estar dentro da tua casa. Jesus é a verdade. A Bíblia diz lá em João 8, 31, 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, ninguém vai ficar de fora. Todos vão entrar na terra. A tua família é do Senhor. Creia nisso. Creia que a tua família é do Senhor. Os teus filhos são do Senhor. O teu marido é do Senhor. A tua esposa é do Senhor. Todos são do Senhor. Ninguém vai se perder. Todos vão entrar em nome de Jesus. Eu já profetizo na tua vida que o teu filho é do Senhor. Que nada vai ficar. Que o Senhor vai levar todos. Que todos vão entrar na terra prometida. Aleluia. Todos vão ser salvos. Todos vão ser salvos. Por isso, meus irmãos, que nós possamos colocar Jesus em primeiro lugar. Possamos buscar a presença de Deus. Possamos dar atenção para os nossos filhos. Possamos levá-los para a igreja, estar com eles na igreja, sermos exemplos de verdadeiros cristãos dentro da nossa casa. Tapar as brechas. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado na nossa família. Eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer a sua participação até aqui, que você seja abençoado, que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e até a próxima, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.